Olá, muito bom dia, boa noite, boa tarde, ao horário que estiverem a ver este vídeo. E já tinha aqui saudades de fazer uma live, estar aqui ao vivo com vocês e estarei aqui com duas pessoas que gosto muito e que são muito especiais para mim. E vamos estar aqui a falar sobre organização e autoconhecimento na prática, um tema que foi aqui escolhido por vocês, que eu tinha aqui, né, assim, dois temas aqui em cima da mesa que também foi sugerido por vocês, então eu estive a recolher aqui as vossas sugestões para a última live de 2022, já ia dizer 23, como já estivéssemos no final de 2023, e coloquei estes dois temas à votação, então vou estar aqui eu, mais duas pessoas que eu gosto bastante, a falar sobre este tema e a contribuir para que comece já o vosso ano de 2023 mais organizados e mais organizadas, aqui tendo em conta o autoconhecimento, porque uma mensagem que nós vamos querer passar aqui hoje é que realmente a organização não é um chapa 5, chapa 6. Nós precisamos primeiro de ter autoconhecimento, de saber o que é que funciona para nós, de saber realmente quem é que nós somos, para depois então conseguirmos ter uma organização que funciona para nós. E convidar aqui a segunda pessoa como vai estar aqui comigo hoje. Meu Deus, estou muito entusiasmada. Olá, Alô, Diana! Boa noite! boa Estás noite. boa? Sim. Deixa-me Hello. aqui. Oi. Oi, Teresa! Estás boa? Oi. Meu Deus, que alegria ter-vos aqui. Gosto tanto de vocês. E nós de ti. Tão Uhum. fofa. Bora lá. Então, como é que vocês estão? Tão boas? Aham. Querem Uhum, cumprimentar aqui o pessoal? Boa noite. claro. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui connosco. Uhum. Vai ser tão bom. E fiquem aí que vai ser um momento muito bom. Ser um momento mais descontraído, né? Porque nós preparámos esta live hoje. Esta live hoje foi pensada assim, tipo, em 15 minutos. Eu vou-vos contar. Eu gosto muito de fazer lives, como vocês já devem ter reparado. Então, eu na semana passada disse, olha, então com saudades de fazer uma live, bora fazer uma live para a semana. E bora, elas só foram obrigadas a aceitar, né? Porque, basicamente. Eu então, Tu foste praticamente obrigada a empurrada. aceitar, empurrada, A Teresa surgiu no grupo, né? só surgiu, só lhe Não, mencionei eu não assim. surgi. Eu fui lá posta pela mentora-chefe, como diz a nossa Enya. Surgiste. Eu só tirei, não sabíamos qual é que era o tema. Eu disse-lhes o tema acho que há 2 dias, não sabíamos sobre o que íamos falar, mas pronto, estamos aqui para contribuir e para, acima de tudo, trazer a nossa história também e os nossos exemplos práticos relacionados com este tema. O tema é organização e autoconhecimento na prática. E nós vamos falar aqui um bocadinho sobre esta questão da organização, que muitas pessoas, às vezes, Uhum. principalmente no início do ano, querem saber como é que eu posso ser uma pessoa mais organizada, até porque este ano fui super desorganizada, não consegui alcançar os meus objetivos, não consegui fazer aquilo que eu queria, porque estava assim super, não é, atordoada, com muita coisa para fazer. Mas a organização só para a organização não é suficiente, porque para isso nós temos dicas no Google de 10 dicas para ser uma pessoa mais organizada. Então nós vamos estar aqui a linkar este tema com a questão do autoconhecimento, porque eu não sei Uhum. para vocês, mas para mim faz total diferença eu saber como é que é o meu modo de funcionamento para eu perceber como é que funciona melhor a minha questão da organização. Não funciona simplesmente eu saber estratégias, e é importante, nós temos estratégias, todas nós temos estratégias para nos organizarmos melhor, seja usar uma agenda, seja usar uma aplicação, mas como é que eu vou usar essa estratégia na minha vida, aí são outros 500, não é? Aí Exatamente. é outra questão. Então, vamos começar aqui a falar um bocadinho também porque que esta questão da organização é tão importante e porque que hoje estamos aqui, não é? Uma mental coach e duas psicólogas a falar sobre a organização numa segunda-feira à noite, quando supostamente eu estou de férias da psicologia, mas não tem como, eu precisava de fazer uma live. Precisavas de entregar aqui um Olha, bocadinho de valor, né? Precisava. exatamente. Olha, E somos duas. então estás de Então, férias, né? Também estou de férias, supostamente. Entrei hoje. Mas está tudo bem. Está Não tudo importa. bem. Acrescentar valor é sempre importante. então, Mesmo. Petra, eu gostava muito de começar aqui com uma analogia que eu penso que é muito simples e muito boa para este ponto de partida que nós vamos aqui falar, que é quando nós temos algum sintoma no corpo, alguma dor no corpo, o que é que nós fazemos? Nós pensamos logo em tomar um comprimido, uma pastilha para anestesiar, ou por outro lado, nós procuramos saber o motivo porque estamos com aquela dor. Porque isto tem tudo a ver com o que estamos aqui a falar. Se nós queremos falar sobre organização, sobre trazer para a nossa vida hábitos, formas de nos organizarmos, seja por agenda, seja por blocos de tempo, nós primeiro precisamos saber o que é que nós queremos para o próximo ano.
Qual é o nosso Exatamente. objetivo? O que é que nós queremos fazer de diferente deste ano? Ou seja, é basicamente aquilo que nós ouvimos muito aqui na Master, naquela Na pequena Masterclass? aula que Sim, sim, faz sim. parte da Masterclass, não é o aquecimento, estava-me a faltar a palavra. Ou seja, eu acho que nós precisamos muito, primeiro, olhar para este ano, 2022, enquanto aquilo que eu consegui fazer, aquilo que eu me predispus a fazer, aquilo que eu fiz em 2022 e também é quem é que eu fui perante aquilo que eu consegui fazer ou não. Eu primeiro preciso de olhar para aqui, para onde estamos a sair. Porque não tem como nós começarmos a trazer hábitos e a falar de hábitos e a falar de organização se eu não vou perceber o que é que falhou em mim. Eu primeiro preciso saber isto. Quem é que eu fui, o que é que eu dei, o que eu consegui dar, o que é que foi para mim mais desafiante dar e onde é que eu considero que falhei ou podia-me ter desenvolvido mais. É preciso fazer todo este estudo. Concordam? Concordo. Teresa, vais falar a seguir, mas agora o que é esta questão do que é que deu errado? E às vezes nós vamos nesta, eu tenho que esquecer o passado. O que deu errado ficou para trás, bola para a frente. Não, eu preciso olhar para aquilo que deu errado. Porque senão eu vou estar a colocar pensos rápidos em cima de pensos rápidos e depois vou acabar na mesma frustrada, exatamente onde eu estava, sem perceber o que é que aconteceu para aquilo não ter dado certo. E às vezes esta questão de que não, eu preciso de estratégias novas, eu preciso de olhar para isto de uma forma nova, eu preciso de fazer aquilo que eu nunca fiz. Ok, mas o que é que tu fizeste até hoje? Não é? O que é que não fizeste que poderias ter feito? Então é preciso olhar para trás para perceber, para conhecer, não é? Até linkando aqui já com esta questão da organização, de eu perceber como é que eu me organizei em 2022 que não funcionou para mim, como é que deu errado, para que eu agora realmente possa trabalhar em cima disso. Por isso sim, faz-me todo o sentido. E há uma coisa muito interessante que é o que é que aconteceu lá no início de 2022, quando eu defini um objetivo ou vários, ou quando eu defini algumas metas para fazer, mas no caminho da sua realização eu afastei-me, eu desloquei-me. O que é que me desviou ali? Porque também seria aqui um bocadinho interessante, antes de passarmos para a prática da organização e do autoconhecimento, nós também falarmos aqui um bocadinho que nós movemos-nos por ganhos. E nós às vezes temos tendência a definir objetivos ou a definir metas um bocadinho maiores do que aquilo que se calhar são as nossas capacidades e os nossos recursos hoje. Porque nós às vezes, e pegando aqui também um pouquinho na comparação, ai, o vizinho tal está com um objetivo assim, ai, a outra pessoa partilhou nas redes sociais ou partilhou não sei aonde que eu ouvi que vai ter aquele objetivo, eu também quero. Então eu defino um objetivo mais ou menos assim para mim. E sou um bocadinho irrealista, porque posso não estar a analisar de uma forma equilibrada aquilo que são as minhas capacidades hoje e aquilo que são os meus recursos. E o que é que acontece? Eu começo a colocar-me no caminho, mas acontecem coisas que são os ganhos momentâneos que eu troco pelos ganhos que eu vou ter lá na frente se alcançasse esse objetivo. Ou seja, eu nem sequer me permito estar muito tempo neste objetivo, porque eu sucumbo logo ao ganho que me aparece ali, que me distrai. Diana, e às vezes lá está, nós definimos, eu notei isso para mim, eu comecei a notar, isto foi uma reflexão que eu fiz para mim já, que é, eu pus objetivos para mim que não estavam sequer alinhados comigo, eram objetivos que não eram meus, eram de outras pessoas, porque eu achava, também se calhar também vou fazer aquilo, se calhar aquilo também é interessante, e até pode ser, e se calhar aquele objetivo até pode fazer sentido para nós, mas se calhar não é já. Exato. Se calhar vai ser mais lá à frente. Não é naquela se calhar fase. Nós temos que cumprir micro-objetivos até lá chegarem. Nós queremos tudo para ontem, queremos já, porque aquela pessoa já está já. Mas aquela pessoa já percorreu um caminho também. Se calhar também já se conheceu. Se calhar naquela fase da vida dela fez sentido. Olha, Se calhar para nós ainda não faz. Lembrei-me agora de um exemplo que a Petra deu-nos na mentoria, com certeza tu também ouviste, embora sejamos de turmas diferentes, Teresa. Lembras-te, Petra, quando estávamos a falar sobre Instagram, sobre atrair seguidores, sobre uma data de clientes que poderiam chegar? Eu lembro perfeitamente quando tu nos colocaste esta pergunta na aula. Meninas, se vocês agora tivessem 40, 50 clientes de hoje para amanhã, como é que ia ser? Pânico total. Vocês estariam organizadas em termos informáticos, vocês conseguiriam colocar todas essas pessoas na vossa agenda. Eu penso que para elas também, mas a mim, bem, eu sou muito honesta, aquilo bateu. Tanto é que eu tenho isto no meu consciente, nem sequer está no subconsciente, está no meu consciente, porque eu pensei assim,
a Petra tem toda a razão. Quer dizer, eu estava aqui a colocar toda a minha energia num objetivo maior, que eu nem sequer tenho recursos no momento, estou organizada que chegue para esse objetivo. Ainda estás no processo de adquirir esses recursos, desenvolver Mesmo. essas Ou capacidades. seja, já viram a facilidade com que nós às vezes, deixamos de olhar bem para a nossa realidade, eu, Diana, e começo a pensar nos objetivos que os outros também estão a atingir e que eu estou a ver os outros a atingir e que eu quero para mim, mas que não cabem na minha realidade agora. E que iria ser um pânico se isso se realizasse. Há aqui não há alinhamento, não há. É incongruente, não é? Olha, só aqui, só respondendo aqui a uma pergunta, se podemos responder a questões, podemos. Eu vou pedir que coloquem as perguntas no ponto de interrogação que está ao lado de onde diz comentário, depois nós respondemos. Eu tenho aqui um comentário que eu gostava de ler. Responder à questão quem sou, onde estou, como estou e o que estou a fazer é importante para poder desenvolver métodos para traçar, olha, guardem bem isto, objetivos reais. Isto Adoro, isto bate muito com o que... Essa é a palavra-chave, eu acho. Alguém tire print desta coisa, porque nós não podemos, senão isto vai cair e depois nos manda para nós não perdemos este comentário que é super importante. E esta questão de objetivos reais, eu acabei de sair agora de uma ação de acolhimento onde foi exatamente isto. Eu disse isto que a Teresa estava a dizer, que é objetivos de acordo com a fase de vida em que nós estamos. Porque às vezes nós até podemos querer muitas coisas, mas nós temos que olhar e perceber, isto cabe na minha fase de vida agora. Eu, às vezes, dizer que não vou fazer isto agora não quer dizer que eu não tenha capacidades para fazer. Simplesmente, neste momento e nesta fase da minha vida, não cabe, não é possível, eu não tenho recursos suficientes. E aqui é que combina muito esta questão da organização, porque quando eu consigo olhar para o meu longo prazo e perceber que objetivos é que eu... Ui! Minha luz ia cair aqui, gente. Está tudo bem. Eu consigo olhar para o meu longo prazo e perceber que objetivos é que eu tenho, o que é que eu quero fazer, e eu trago isso para a organização e eu escrevo, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. E eu consigo organizar aquilo, eu às vezes consigo perceber, ok, isto até é fazível, mas não é fazível neste momento da minha vida. E isso acaba por ajudar em quê? A evitar a frustração. Porque às vezes nós ficamos tão frustradas por não estar a conseguir alcançar uma coisa agora, começamos a associar aquilo à nossa falta de capacidade. Não, se eu não estou a conseguir fazer isto é porque eu não tenho capacidade, como não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com timing, tem a ver com falta de recursos naquele momento para fazer aquilo. E isso é possível se eu escrevo as coisas, se eu organizo, se eu vejo, ok, eu quero fazer isto, o que é que eu tenho disponível para fazer neste momento, ou se calhar eu até tenho um objetivo, mas eu precisava de investir tempo. Eu tenho tempo neste momento disponível para aquilo. Não é? Então é muito importante haver esta questão de que, ok, eu saber onde é que eu estou, saber quem é que eu sou, o que é que faz sentido para mim, mas também eu perceber através da organização, isto cabe na minha vida neste momento. O que é que cabe na minha vida neste momento? Às vezes nós queremos, só para dizer isto, que às vezes nós queremos meter em 1500 coisas ao mesmo tempo, principalmente agora em janeiro. Não é? Ainda bem que esta live está a acontecer agora em janeiro, nós temos de meter em 1500 coisas ao mesmo tempo e não existe organização porque é impossível organizar uma coisa que não cabe em 24 horas, que não cabe em uma semana, que não cabe em um mês. Então queremos enfiar tudo, queremos fazer tudo ao mesmo tempo e não percebemos que a vida não é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona, que nós temos um ano inteiro para fazer aquilo que nós queremos fazer. Ias dizer alguma coisa, Diana? E pegando aqui um bocadinho na retrospectiva ainda deste ano, eu acho que é muito importante nós olharmos para trás e percebermos, ok, daquilo que eu me comprometi a fazer e que eu consegui fazer, dentro disso o que é que deu mais prazer? O que é que eu fiz com mais facilidade? Porque isso eu posso tomar nota, ok, olha, este tipo de coisas eu faço bem, este tipo de coisas até é agradável para mim, eu consigo estar até fora de horas a fazer isto, e isto dá-me aqui algum tipo de prazer, então eu vou tomar nota. E olho também para trás e percebo, ok, o que é que eu começava a fazer, mas eu não gostava. Não tinha muito jeito, tinha muitas dificuldades. Fazia-me logo fechar a tampa do computador e pensar, epá, isto não é para mim. E eu olhando para isso, para essas tarefas, para essas questões que eu tinha que fazer, será que eu posso, para o ano que vem, se eu tiver mesmo que usá-las, será que eu posso torná-las fazíveis de outra forma? Será que eu posso olhar alguém que esteja a fazer de outra forma e eu possa me inspirar para tornar aquilo mais agradável para a minha vida? Porque esta questão aqui de falarmos de objetivos, de falarmos de autoconhecimento, de falarmos de organização, é muito importante isto. É o que é que eu me coloquei a fazer o ano passado, que eu até nem gostava nada, mas eu coloquei-me a fazer porque eu achei que tinha que fazer. Porque às vezes há muitas formas de nós fazermos uma determinada coisa.
Não tem que ser só por ali. Nós podemos experimentar de outras formas, podemos inspirar-nos em outras pessoas. Porque às vezes nós trazemos muito esta questão para a nossa cabeça. Colocamos assim umas palinhas, é só por aqui, só feito desta forma. E se eu não conseguir, eu não sou boa o suficiente, então eu vou desistir logo aqui. Não. Há muitas outras formas de fazer. E há muitas pessoas que felizmente hoje em dia nos ensinam a fazer tantas coisas. Nós temos tantos motores de busca, temos tantas inspirações aqui. Então é muito isto, olhar aqui um bocadinho, trazer a identidade, não é? Quem é que fui eu o ano passado? O que é que resultou? O que é que não resultou tanto? O que é que não me dava tanto prazer? E tu falaste também na Masterclass e falas muito connosco, Petra, na mentoria, que é a questão de eu tenho algo para fazer, ok. É importante eu fazer isto, porque isto vai me levar onde eu quero ir. Mas o fazer isto de uma forma que eu posso não estar a ser organizada, pode-me estar a obrigar a abdicar de coisas que para mim são pilares importantes. Pegando aqui só no exemplo da liberdade e da família. Ok? Porque eu acho que todas nós, as três, sentimos isto ao longo do ano, assim como acredito que muitas pessoas que aqui estão também. E isto nós precisamos de saber regular e dosear. Eu falo por mim, não é? Petra, não te estamos a ouvir. LOL, estava com isto cortado. Vou só dar aqui uma notinha. Eu não estou a conseguir ver as perguntas. Eu acho que já colocaram para aqui umas 4 ou 5 perguntas, mas eu não estou a conseguir ver, então eu vou pedir que coloquem nos comentários, ok? Só esta notinha. E pegando no que tu estavas a dizer, foi um dos pontos que eu até colocámos aqui, né, para falar hoje na live, que é esta questão de que a minha rotina não me satisfaz, eu sinto que eu estou toda desorganizada, que é importante que na tua rotina e na tua agenda não estejam simplesmente coisas que tu tens que fazer. Tu tens de ter lá coisas que são super congruentes com os teus valores e que te vão energizar. Porque às vezes tu tens uma rotina que te desgasta e que às tantas tu, ai não, olha, eu até tentei começar a usar uma agenda, tentei começar a organizar, mas isto não resulta para mim. Se calhar não resulta para ti porque tu estás a encher isso de tarefas que não te trazem prazer nenhum, que não estão nada congruentes com quem tu és, e claro que há coisas que nós temos que fazer, nós somos adultos e temos que fazer aquilo que precisamos e que precisa de ser feito, há coisas que temos que fazer que nós não gostamos, mas se a minha agenda só estiver cheia de coisas que eu tenho que fazer e que eu não gosto, eu não vou conseguir sustentar aquilo a longo prazo. E aqui é que entra o autoconhecimento. O que é que está na minha agenda, ou o que é que está a faltar na minha agenda e na minha organização para que eu consiga respirar com aquilo, para que eu consiga me sentir energizada, para que eu consiga começar uma semana com energia, com satisfação, não é? Nem tudo é um mar de rosas, claro. Repara, Petra, tu estás aí a falar e eu lembro-me muito, foi outra coisa que ficou aqui gravada mesmo na minha mente, foi aquela aula da Yara, ok? Uma aula incrível sobre a organização, sobre a agenda, sobre blocos de tempo. E quando ela levantou esta questão, ela falou muito numa coisa que é importante também trazermos aqui, que é, quando tu olhas para a tua agenda, quem é que tu vês lá? Desassocia-te de ti, ok? Eu agora pego na minha agenda, eu não sou a Diana a olhar para a agenda da Diana, eu sou a Teresa, se pomos, ou a Petra a olhar para a agenda de Diana. Eu conseguia ver que a pessoa que estava ali era workaholic. Eu estou a dizer isto de uma forma assim muito simples, ok? Corriqueira. Mas isto bateu-me, gente. Bateu-me mesmo. Porquê? Porque eu já andava a sentir este desalinhamento do meu bem-estar, ok? Só que uma coisa é nós andarmos a sentir e dizermos assim, ó, chega para lá, amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu reflito sobre isso. Só que naquela aula a Yara disse aquilo na minha cara. E aquilo bateu-me. Porque eu pensei logo assim, eu olho para a minha agenda e eu não tenho vida. É só trabalho. É só projeto. É só clientes. Eu não tenho tempo para isso. Exatamente. Uma das coisas, e pegando um bocadinho no que estavas a dizer há pouco, Petra, nós temos que ter momentos de respiro, vá, digamos assim, como eu gosto de dizer. Temos que ter momentos de respiro. E eu, Diana, adoro desporto. E ele sempre teve que fazer parte da minha rotina, mais ou menos presente. E há um tempo atrás não fazia. E quando eu olhava para o meu telemóvel, para a minha agenda, eu ficava muito, muito chateada. E aquilo batia aqui dentro. Então, naquela aula, quando ela disse, Diana, quando tu olhas para a tua agenda, quem tu és? Posso-vos dizer que eu comecei logo no dia a seguir a fazer pequenas mudanças. Porque eu não consegui não mais ficar indiferente àquilo. Porque é isto que nós temos que entender ao longo do ano, o que é que nós colocamos na nossa agenda. Porque nós podemos estar a exagerar numa das áreas da nossa vida. Pode não ser no trabalho, até pode ser numa outra área. Mas é importante haver equilíbrio, é importante haver vários pontos de respiro ali para ti, que tem muito a ver com os nossos valores pessoais.
Por isso é que é tão importante esta conexão de autoconhecimento e organização e planeamento e objetivos. Porque tu estás espelhado em tudo aquilo que fazes. A Teresa ia dizer alguma E- coisa? Não. Sim, era em relação a isso que eu identifiquei imenso com essa tua nós partilha. Eu não chegamos a tive, eu falar não tive na sobre isso, sala. Teresa. Pronto. Porque uma das coisas que eu digo imenso em consulta, e disse tantas vezes, é aquilo que eu digo, às vezes digo tantas vezes coisas são conselhos para mim também, são coisas para mim também que eu preciso de ouvir. E dei-me conta que eu precisava de olhar para isso. Porquê? Porque nós pomos os nossos compromissos todos na agenda. Compromissos de trabalho, compromissos eventualmente de reuniões, de encontros, combinarmos alguma coisa, um café com alguém, por exemplo, somos capazes de pôr, e eu punha tudo isso. Mas e os meus momentos dessas atividades de respiro, desse autocuidado? Eu não punha, eu não escrevia lá. Eu vou fazer, mas depois não estava. Se não está Se não na está na agenda, não minha agenda, não acontece. vai acontecer. Mas a Eu questão vou é que adiando, vou adiando, vou adiando. isso fazia-te depois, às páginas tantas, Teresa, questionar o teu objetivo. Não era questionar o que é que eu estou a fazer menos bem na minha agenda, é o meu objetivo, ele não está alinhado comigo. Sim. E nós Uma das precisamos coisas que eu percebi, entender por isso. exemplo, foi a minha rotina matinal, por exemplo. Eu achava que eu tinha, lá está aquela coisa de nós seguirmos as fórmulas mágicas e a checklist que nos dão. Eu achava que tinha que acordar cedo e depois tinha que começar a trabalhar cedo e tinha que ser tudo trabalho o dia todo e tudo mais. E estava a criar rotinas que não estavam a fazer sentido para mim. Só que o problema é que eu olhava para isso como uma falha do género, eu é que não estou a ter capacidade para ser disciplinada, para ter foco, para ser organizada. E se calhar é só porque o meu jeito de fazer as coisas não é esse. Aquilo que eu precisava, que estava alinhado comigo, não era esse. Uma das coisas que eu percebi através do meu autoconhecimento foi exatamente isso. Eu preciso de uma rotina matinal mais calma. Não é que eu não trabalho de manhã, eu trabalho de manhã. Só que eu não posso começar cedo a correr numa correria, não vai dar. Eu preciso daquele tempo para mim, fazer coisas para mim. E outra coisa que foi ser flexível com a minha rotina, ser flexível com a minha organização. Porque nós depois achamos que temos que cumprir aquela rotina, tem que ser muito rígida, tem que ser assim. E não tem. Nós temos que ver como é que nós estamos naquele dia, nós temos que nos escutar, temos que perceber o que é que nós precisamos naquele dia, o que é que nós precisamos naquele momento. Ouvir as nossas emoções, ouvir aquilo que estamos, como é que está o nosso corpo, o que é que nós precisamos. E ir adaptando a nossa agenda e a nossa rotina a isso. Sempre que possível, não é? Há momentos que se calhar não vai dar, se calhar há rotinas de trabalho que a adaptação tem que exigir maiores reajustes, mas é possível e é importante escutarmos para podermos fazer isso. Teresa, olha, é por isto que eu te amo tanto, rapariga. Porque a organização. Porquê? Quando as pessoas veem uma live sobre organização, o que é que elas pensam? Elas vão falar sobre definição de prioridades, blocos de tempo. E blocos de tempo, e usar o Google Calendar e pomodoros e etc. Mas isso toda a gente Isso sabe, tudo é estamos fartinhos de importante, saber essas coisas mas isso está no Google. Agora, quando tu vens e tu dizes, não, rotina matinal para mim não funciona assim, eu percebi isso, eu tive que alterar. E é tão isto, porque não é que tu estejas a fazer de uma forma, tipo, não, é porque eu não consigo, é porque eu não tenho capacidade, não é nada disso. Às vezes é simplesmente tu perguntaste, calma lá, isto funciona para mim? Esta estratégia até funciona para 1500 pessoas, mas funciona para mim? E Não ajustar. funciona. Então eu vou fazer de outra forma. Para mim não dá. Então, para que é que eu vou estar a insistir simplesmente porque é suposto? E nada contra livros de 5 a.m. e de manhãs milagrosas, nada funciona. contra. Há pessoas que funciona. Funciona, mas nós temos que entender E é para que experimentar. Exatamente, é para experimentar. Experimentem. Exatamente. Se não der, não deu. Se der, ótimo. E nós temos que entender que os estudos e que os livros e tudo mais trazem coisas gerais, da mesma forma que no Instagram. Ou seja, nós não vamos deixar de colocar estratégias para tu aumentares o teu foco, a tua produtividade, não vamos deixar de dar essas estratégias, mas é o entender e eu saber pegar nisso e saber perceber o que é que funciona para mim, de acordo com o meu autoconhecimento. Em que horas do dia é que eu sou mais produtiva e que eu sou menos produtiva? Porque se calhar tu queres aplicar uma estratégia de foco e produtividade num horário em que a tua mente está totalmente desligada, em que tu já não estás a funcionar. Então não vale a pena colocares. Então aqui entra o autoconhecimento. Eu sou mais produtiva de manhã, sou mais produtiva à tarde, sou mais produtiva à noite. Ok? Como é que eu funciono? Esta técnica funciona para mim, esta não funciona. Olha, isto aqui até funciona, mas eu preciso de adaptar aqui uma coisa. Isto aqui, por isso é que tem que ser algo mesmo muito individual, autoconhecimento na prática, de eu perceber. Eu pego naquele conhecimento e eu vejo, ok, o que é que dá para mim, o que é que não dá.
que é que funciona para mim, o que é que não funciona. Porque se calhar há pessoas que se sentem confortáveis em trabalhar 3 dias por semana a atender 20 pessoas e há outras que se sentem confortáveis em trabalhar 5 dias por semana a atender 5 pessoas por dia. E está tudo bem das duas formas. É eu perceber o que é que funciona para mim, não é? E isso vai mudando ao longo do tempo. Eu acho que isso é outro ponto Tem muito a importante. ver com Exatamente. fases de vida. O autoconhecimento é para a vida toda. Exato. Não há aquele ponto que nós chegamos ali e pronto, já me conheço, já sei tudo sobre mim. Não, nós estamos sempre em evolução, é suposto estarmos em constante mudança. Então a nossa organização também vai mudar, porque as fases de vida vão trazer prioridades diferentes, objetivos diferentes, necessidades diferentes. Nós vamos ser diferentes, vamos ter interesses diferentes, sonhos diferentes, emoções diferentes naquela fase também. Então é preciso escutar e ir, lá está, adaptando sem medo da mudança, porque eu acho que depois nós ficamos ali a bater na tecla de epá, mas isto funcionava antes. Tá, mas agora estás noutra fase. Não tem que continuar a funcionar. Então, o que é que funcionou mais para mim em 2022? E a partir daí, eu ajustar, eu trazer outras coisas para a minha organização. Ok, eu percebi que, lá está, como a Teresa, eu percebi que se eu acordar de manhã, tiver aquele meu momento de autocuidado, eu vou ser mais produtiva depois. Ok, então, quando eu colocar o meu próximo objetivo, ou os meus objetivos em 2023, eu vou fazer com que a minha agenda funcione desta forma. Eu vou acordar e eu sei que o meu primeiro bloco de tempo é para mim. E só a partir daí é que eu tenho que gerir as minhas obrigações ali. Isso vai fazer com que eu me sinta mais leve, mais bem disposta, com que eu me sinta mais capaz de fazer as coisas. E lá está, com que não me sinta frustrada e não me desvie daquele que é o objetivo. Porque quando nós definimos um objetivo em janeiro, né, normalmente é um objetivo grande, que muitas vezes nós só vamos perceber se o estamos a conquistar, se calhar lá para o verão, se calhar até mesmo lá para o final do ano. Então eu preciso de fazer aquilo que eu conseguir para me manter no caminho. E para isso eu tenho que me autoconhecer muito bem. Eu tenho que saber muito bem, por exemplo, quais são as pessoas que me apoiam. Onde aquelas pessoas que às vezes nós falamos e dizem, olha, faz assim, porque assim é mais leve para ti, assim é mais fácil para ti, olha, já fiz isso, comigo resultou melhor aqui. Isto também é muito importante na nossa organização, porque às vezes nós temos que fazer tarefas ou coisas que ainda não fizemos e às vezes podemos bloquear um bocadinho ali, porque quando temos pouco tempo, não é? Muitas vezes nós ficamos assim, ai meu Deus, eu nunca fiz isto e agora não... E ficamos ali naquela embrulhada. E é muito importante nós sermos pessoas à nossa volta, com que nós possamos partilhar, falar, também pedir ajuda, porque isto ajuda-nos muito na nossa organização. Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, agora eu não consigo, mas logo à noite eu tenho um bocadinho, consigo-te ajudar a fazer isso. Vamos fazer uma videochamada e eu faço um vídeo e com o meu telemóvel, gravação de tela e mostro como é. Quantas vezes isso já me aconteceu? E isso traz leveza para o meu dia, porque eu digo assim, ok, pronto, eu agora posso me focar no que eu estou a fazer agora, porque ela logo vai me ajudar nisto. Isso também é importante. E nós temos de ter esse autoconhecimento que é, ok, onde é que muitas vezes eu preciso de ajuda? E quem são as pessoas que eu tenho ou não à minha volta? Porque se não tenho, eu posso criar ações para trazer ou para me ser colocar perto intencional dessas pessoas, sim, ser intencional. Isso ajuda-me na minha organização também. É muito importante esta parte. Vou só tirar aqui um minuto para ler comentários que já vos estou a perder. O comentário que eu fixei aqui. No meio do ano, olhei para a minha agenda e vi uma estudante quase asfixiando, seguindo a rotina dos outros. Estou mudando com bastante coragem, aprendendo a respeitar a minha estação. Gente, tirem print também deste comentário e depois mandem para nós não perdemos, que é muito isto. E eu admiro muito esta capacidade, porque isto é preciso muita autoconsciência de que alguma coisa não está bem, deixa-me lá olhar para isto. Deixa-me lá ver o que é que não está a resultar. E a meio do ano, ou seja, é tu começas o ano até de uma determinada forma que até tu pensas que aquilo está a funcionar para ti, mas tu, no meio do ano tu sentes que aquilo não está a resultar. Olha, observa o que é que não está a funcionar, o que é preciso mudar, não é? Depois tem aqui outro comentário. Quando uma pessoa vive numa casa super desorganizada, pois com uma irmã quase nem me fala, e me rouba espaço e nem sequer tenho tempo para fazer as tarefas domésticas e apenas dormir num quarto. Uns dias saio de casa de manhã, porque em casa não tenho espaço para não ficar num sítio fechado, com um quarto que nem sequer tem acesso. Ok, é que se uma casa bem desorganizada, como é que uma pessoa se organiza numa casa desorganizada sobre a qual não tem controle? Eu posso, vou-vos dar a palavra se vocês quiserem aqui contribuir. A frase que eu digo aqui é: faz aquilo que é possível, não aquilo que é ideal.
Às vezes o ideal seria tu estás numa casa super organizada, super tranquila, onde tu pudesses fazer as tuas coisas tranquilamente. Se calhar neste momento, na fase de vida em que tu estás, isso não é possível. Então o que é possível fazer dentro do registro que tu tens? Da realidade no que tu controle. tens. Está no Exatamente. controle dela, dentro daquilo que não tem controle, o que é que há ali que ela pode controlar? Quais são as escolhas intencionais que ela pode fazer, mesmo que sejam pequeninas e não sejam o ideal? Porque às vezes se eu estou numa casa que tem pouca desorganização, isso pode-me confundir muito. Então se eu tenho que estudar, se eu tenho que fazer um trabalho, se calhar eu pego e vou ali a um café. Se calhar eu vou a um shopping. Se calhar é melhor para mim, porque eu consigo estar mais focada. E aquela desorganização não me incomoda tanto. Eu preciso Ou, por exemplo, se ver, tiver uma colega, uma amiga, por exemplo, que ela possa ir estudar para a casa dela, por exemplo. eu preciso ver o que é que realmente me está a fazer confusão naquela casa. É o barulho, é mesmo a organização das coisas e ver o que é que se pode fazer para ajustar. Eu até vou pensar, se fosse eu, porque eu também sou assim um bocadinho control freak. Não estou a dizer que tu... agora não quero que me interpretem mal. Eu sou control freak, ok? Eu sou, não sei se alguém seja. Mas se eu estivesse assim numa casa super desorganizada, o que é que eu faria? Se aquele fosse o único espaço e aquilo fosse a minha realidade naquele momento, eu realmente procurava fazer o que vocês estão a dizer, tipo, procurava o meu safe place fora de casa para sair, caso precisasse assim mesmo me concentrar a 100%, mas fazia do meu espaço um espaço agradável. Ok, qual é que é o espaço que eu tenho dentro desta casa? É isto? Então como é que eu posso tornar este espaço mais agradável? Trazer até coisas que me vão assim, dar mais energia? Trazer, assim, não é respirar, trazer assim uma planta que cheire bem, colocar mais iluminação, mudar um pouco a organização do espaço, porque a verdade é que a organização externa afeta muito a nossa organização interna. Então como é que eu poderia organizar aquele espaço para me sentir mais confortável ali dentro, mesmo que fosse num quarto? Ou seja, eu ia-me focar muito nisso. O que é possível para mim fazer neste espaço? Quais são os outros espaços que eu até posso ter fora de casa para me dar aqui esta energia, para me conseguir organizar neste sentido? E também, se eu a longo prazo vejo que aquilo realmente não funciona para mim, aqui eu vou definir um objetivo a longo prazo para sair daquele espaço, se realmente vejo que aquilo não funciona para mim. Mas neste momento eu tenho que ver qual é que é a minha realidade e o que é possível eu fazer neste momento. Exatamente. Tenho aqui também... Posso dar um exemplo Claro meu, que sim. em relação à situação? Claro que sim. Quando eu começo a ver a minha secretária atulhada de papéis, atulhada de livros, eu começo a perceber, espera lá, há qualquer coisa interior que não está aqui a funcionar. Exatamente. Tenho que parar e observar o que é que está a acontecer. O que é que eu tenho que arrumar aqui a casa? E o que é que eu faço? Às vezes só o facto de eu tirar as coisas todas de cima da secretária, limpar a secretária e depois pôr as coisas numa disposição diferente. Elas estão todas lá na mesma, porque eu não as consigo pôr noutro sítio neste momento. Mas só o facto de eu limpar, arrumar de um outro jeito, já parece que o quarto fica mais leve o espaço. Parece que respiras. Exatamente. Parece que respiro e já consigo, ok, calma, pronto. Deixa-me organizar. E organizar os papéis e pôr aquilo numa ordem que faça mais sentido. Lá está, às vezes é isso, não podes mudar nada no espaço, não podes tirar as coisas para o ideal, mas podes, se calhar, organizar melhor. Podes fazer uma limpeza, pôr numa disposição diferente. Só movimentar as coisas já muda a energia. Fiz isso ontem. É isso. Então, e tens aqui outra questão. Sim. Não sei se estás a ver o mesmo que eu, não é? Até tento organizar a agenda, mas parece que mesmo tendo a lista, penso logo no provável resultado final, antes sequer de executar as coisas que planifiquei. Talvez ansiedade e insegurança. Eu iria mesmo para este final da frase, ansiedade e insegurança, que aqui é a questão de que a organização não é simplesmente teres uma agenda, a organização não é simplesmente fazeres uma lista de manhã da lista de tarefas, que muitas vezes aquilo que nos impede de conseguirmos colocar em prática aquilo que nós organizamos não é a falta de estratégia, é a falta de confiança. Eu nem sequer acredito... E a falta de gestão emocional. E a falta de gestão emocional. Que era até o que a Diana estava a dizer. Exatamente. Que era até o que a Diana Vem estava a dizer muito no daí início. também. Que é esta questão de... Até apontei aqui que é esta questão de tu conseguires manter a organização ao longo do tempo. Sim. Tu só consegues manter a tua organização ao longo do tempo e congruente com quem tu és, congruente com os teus objetivos, se tu tiveres inteligência emocional, não é? Gestão emocional, gente. Sem isso é impossível. E é há aqui impossível também uma questão. Manter. Há aqui também uma questão importante, Petra, que é quando eu penso no meu objetivo ou nas tarefas que eu depois vou alocar àquele objetivo, pegando agora em janeiro, não é? Para o próximo ano, e fazendo uma revisão do ano passado, quando eu defini o meu objetivo, eu queria muito aquilo, ok? Mas também quais eram as crenças que me limitavam em relação àquilo, ok? Porque muitas vezes, é assim, nós temos sempre crenças, quer seja perante um objetivo mais pequenino ou um objetivo maior.
mas eu, é a minha opinião muito pessoal, penso que quando o objetivo é maior, as crenças parece que crescem, né? Mas é muito importante isto. Quando eu penso naquele objetivo que eu quero mesmo, o que é que dentro de mim também grita que eu não vou conseguir? Porque essa voz que diz que eu não vou conseguir, ela diz-me porque é que eu não vou conseguir. Olha, porque tu és desorganizada. Olha, porque tu és ansiosa. Olha, porque tu tens a mania de controle. Olha, porque tu tens um problema em acordar cedo. Olha, porque tu tens um problema que quando ficas ansiosa vais comer muito e por isso não consegues manter a tua dieta. Então, é muito importante esta parte do autoconhecimento, que é, quando olho para trás, se calhar para este ano e até para o ano anterior, quais foram as minhas crenças ao longo do caminho? O que é que realmente me chateava dia sim, ou de vez em quando? Porque se eu quero fazer diferente no próximo ano, eu preciso agora, neste momento, tomar nota daquilo que surge na minha cabeça. Para quê? Para que eu possa olhar para isso de forma diferente. Para que eu possa E a questionar. forma como eu lidei Será que com aquilo isso. que eu pensei no início do ano, que se calhar me afastou um pouquinho do meu objetivo, será que o dia de hoje faz-me sentido continuar a acreditar nisso? Será que se eu definir um objetivo parecido, isso vai surgir novamente na minha cabeça? Porque se vai surgir, eu preciso de uma estratégia para lidar com isso. Porquê? Porque senão eu vou demover-me outra vez no meu objetivo. Então eu vou sentir que estou naquela rodinha do hamster. É, nunca sou capaz. Tu és capaz, só precisas de identificar o que te limita mais, porque eu falo por mim mesma, eu sou coach, eu tenho um nível de autoconhecimento já grande, entrei no autoconhecimento já há muito tempo, mas gente, eu também tenho crenças e elas surgem. E eu trabalho e elas vêm e surgem de outra forma. E eu vou ali e arranco aquela ervinha daninha. E depois nasce outra ali. Por isso é que a Teresa disse há pouco, e a Petra também já referiu, autoconhecimento é para a vida. Porque nós queremos muito crescer, nós queremos muito ser maiores e melhores, e quanto mais queremos isto, mais surgem estas também dúvidas dentro de nós, que são as nossas crenças. E nós precisamos desenvolver a nossa forma de lidar e olhar para elas. Mas como é que nós conseguimos? Identificando. Se eu não identifico o que é que mais me tem limitado nestes últimos tempos, como é que eu me vou preparar para o ano 2023 ser diferente? Como é que eu me vou organizar também na minha agenda para lidar com essas crenças? Porque repara, pegando só num exemplo, se eu tenho aquela crença de eu sou procrastinadora, então eu nunca acordo de manhã cedo, se eu vou definir isso para 2023, na minha agenda tem que estar uma estratégia que me faça sair da cama. Se calhar eu preciso de olhar aos horários que eu me deito à noite, por forma a eu conseguir descansar. Se calhar eu preciso de pôr o meu despertador na cômoda, bem longe da cama, que é para eu ter a certeza que saio da cama, apanho frio e desperto e não volto à cama. Seja o que for que funcione, eu preciso me preparar para isso. Então eu preciso olhar para mim. O que é que dentro de mim me limita? O que é que dentro de mim a minha cabeça me está sempre a trazer? Dentro de mim, quais são os comportamentos que eu olhando para trás, 1 ano, 2 anos, se calhar até 3 anos, eu percebo que é sempre aquele que me limita. Porque eu preciso mudar isso. Se eu quero fazer Autoconhecimento na 2023, prática, exatamente, se eu quero fazer autoconhecimento. 2023 diferente. E pegando também no que a Teresa disse, eu vou-te passar a palavra, Teresa. Nós precisamos, nesta hora, de quando falamos em crenças, trazer esta questão de gerir as emoções que as crenças trazem. Queres falar um pouquinho disso? Eu ia pegar só numa coisa primeiro, Diz que isso é essa então. questão das crenças. Lá está. Isso que estás a dizer faz super sentido, que é nós às vezes quando colocamos um objetivo nós estamos muito focadas no resultado. E quando focamos muito no resultado isso parece muito grande para nós. E isso vai fazer o quê? Vai puxar à superfície essas crenças que nós temos, na maior parte das vezes limitantes, e distorcidas também sobre nós, muitas vezes, esta visão distorcida sobre nós e que nos limita, e que nos vai trazer emoções desconfortáveis, Exato. como a ansiedade, o Autocontrole. medo, exatamente, ou seja, a necessidade de estar sempre a controlar também, depois leva à procrastinação, lá está, às vezes o procrastinar, exatamente por isto, porque não há uma gestão emocional bem feita, nós não estamos a lidar com as nossas emoções. Então, quando nós sabemos que temos um objetivo, primeiro lá está, é aprender a viver o processo e a confiar no processo, como diz a Petra, e a dividir Exatamente. aquilo em metas. E depois ir pegar, ok, agora este é o meu objetivo pequenino, é este, é subir este degrau. Que crenças é que estão aqui? Como tu dizes, que crenças é que estão aqui a mexer comigo? E nós muitas vezes assumimos as crenças como verdades absolutas. São verdades absolutas sobre nós. Então é começar a plantar a sementinha
da dúvida, será que isto é mesmo assim? Será que é mesmo verdade? Porque não é só perceber as crenças, porque nós é do género, nós racionalmente, nós até podemos perceber que aquela crença não é bem verdade, mas o emocional não vai logo atrás. Então é aceitar que o emocional não vai logo atrás e que nós temos que ir aos pouquinhos, plantando a sementinha da dúvida, agindo, para sentir na pele que nós somos capazes de fazer esses pequenos passos. Exatamente. Porquê, Teresa? Porque se nós não agirmos, vem trazer algo maior, que é a autocastração. Eu sei, gente, é uma palavra feia. Só que nós temos que focar nisto. Muito real. Porque se nós não lidamos com as emoções, como a Teresa está aqui a dizer, ou seja, se nós não lidamos com as emoções, nós não vamos agir perante alguma coisa. Nós vamos ficar na autopunição, na autocastração. Eu não valho nada, eu sou sempre esta pessoa que desiste ao longo do caminho. E às vezes nós nem sequer conseguimos, nós pensamos isto para nós, mas nem sequer conseguimos partilhar com outra pessoa, o que ainda é pior. Isto traz muita coisa dentro de nós. Então Por nós isso é precisamos que, por isso é que perceber. estas duas coisas têm que andar muito de mão dada. Esta questão de que, ok, autoconhecimento, ou seja, muita questão emocional, e organização. Autoconhecimento e questão emocional e organização. Não pode ser só uma coisa e também só a outra, porque não vou aqui saber, vou-me conhecer muito bem, mas se eu não entrar em ação, que aqui entra a organização, se eu não começar a dar passos, eu vou só ficar aqui a nadar no autoconhecimento. E daí, o que é que isso me traz? Por isso é que existe autoconhecimento na prática, mas também se a organização não funciona, porque às vezes eu simplesmente estou ali a fazer coisas, mas aquilo não faz sentido para mim. Não é? Isso é muito importante. Eu vou só fazer uma pausa só para ler os comentários, estou para perder porque Faz. Ok. Alguém que diz sim para tudo e se vê atropelando na sua agenda e organização. O que dizer para uma pessoa dessas? Está. Aprende a definir limites. Exatamente. Limites, dizer não. E aprender isto aqui a dizer mostra, não. Exatamente. Isto aqui mostra na prática que muitas vezes o problema não é a organização. A organização é simplesmente a questão superficial. É o porquê que esta pessoa diz que sim a tudo. É eu olhar para dentro. Porque isto é uma crença. E eu tenho sempre que dizer sim, porque senão se calhar não vão gostar de mim. Exatamente. Porque ela tem medo, não é que aconteça. Se disser que não, se puser o seu limite. É a necessidade de agradar as outras pessoas, de constantemente atender às outras em vez de atender a si. Muitas vezes não reconhece as suas próprias necessidades, não é? Aliás, muitas vezes achamos que lá está o amor próprio, o autocuidado, o priorizar-nos, o respeitarmos a nossa agenda, e isso implica dizer não ao outro, é egoísmo. E não é. Porque nós podemos dizer não ao outro, do género, imagina, tens a tua agenda e outra pessoa vem e pede alguma coisa, uma ajuda com algo. Imagina que não consegues encaixar aquilo na tua agenda. Tu podes dizer-lhe que não, de uma forma delicada, de uma forma assertiva, de uma forma empática, e dar-lhe uma recomendação. Por exemplo, olha, porque já falaste com a pessoa X ou Y, talvez ela te possa ajudar, ou posso ajudar noutro momento, tem que ser agora. Dar uma pequena Nós deixamos logo só o não e pronto. Exatamente, nós vamos a dizer não como uma não coisa muito... a pessoa. Sim, como se fosse falta de educação. É só não naquele momento, às vezes. Exato, e não é. E não é. Por isso é que lá está, reforçando, vai à base. Porquê que existe tanta esta dificuldade em dizer que não? Porquê que tu dizes que sim a tudo? Porquê que tu queres abraçar um mundo inteiro de uma vez? Não é porque que tu queres fazer tudo ao mesmo tempo. Se calhar estás a querer mostrar alguma coisa a alguém, a querer provar alguma coisa a alguém, não é? O que é que está na base disso? Lá está, são crenças. E onde é que tu na tua história tu aprendeste a fazer isso? Exatamente. Onde é que tu na tua história aprendeste a fazer isso ou que tinhas que fazer isso? Porque lá atrás tu precisaste fazer isso. Porque foi uma estratégia que foi útil lá atrás, muito lá atrás, mas agora já não faz mais sentido. Sim, mas também aqui há a questão que se nós vimos de uma família que é muito ligada àquela questão do vitimismo, de olha, estão a fazer assim, estão a exigir de mim, eu tenho que ceder, tem que ser assim, eu só vejo esta solução. Reparem, há pessoas que têm uma mentalidade muito quadrada, digamos assim, só veem as coisas daquela forma. E nós precisamos desenvolver em nós uma mentalidade de ver as possibilidades, de ver para além daquela que é a nossa visão, às vezes, no momento. Procurar sempre uma solução, porque em todos os desafios, em todas as circunstâncias, há sempre um ponto de vista que tu podes ter diferente. Eu costumo dizer, nós, enquanto pessoas, podemos ver aquilo de duas formas, se nós nos esforçarmos para isso, se nós tivermos essa intencionalidade. Porque uma das coisas, e nós falamos aqui em crenças, e eu vou pegar aqui em algumas crenças de eu não sou capaz. Quando há muito tempo eu pensava eu não sou capaz em determinadas coisas da minha vida,
uma das coisas que me fez questionar se seria a minha percepção errada foi precisamente aquela questão de porque que a relva da vizinha cresce mais que a minha? Se eu acredito que nesta altura do ano a relva não cresce, então espera aí, a dela está a crescer. Ou seja, isto faz-nos muitas vezes questionar. Será que eu não estou a ver o mundo por um túnelzinho que sou só eu a ver? É porque parece que os outros estão a ver de outra forma. E é aqui que eu preciso de olhar para dentro. É aqui que eu preciso ver, ok. E uma forma muito fácil, eu costumo dizer que as nossas crenças, elas estão muito espelhadas, o nosso autoconhecimento, digamos assim, está muito espelhado naquilo que é a minha comunicação. Essencialmente naquilo que eu falo, naquilo que eu escrevo, nas conversas corriqueiras que eu tenho ao telefone com os amigos ou no café com alguém. Porque estão lá espelhado. Tudo aquilo que eu opino, que eu digo em relação ao que eu ouço, é o meu sistema de crenças a funcionar. Então, às vezes, eu só preciso de estar presente, sair do piloto automático, de estar a olhar para tudo o que os outros estão a fazer, tudo o que se está a passar e, ei, desliga agora, reduz. Espera aí. O que é que eu estava a dizer mesmo em relação ao dinheiro? O que é que eu estava a dizer mesmo em relação ao Instagram? O que é que eu estava a dizer mesmo que eu sou capaz? Porque nós falamos muito rápido. Então, se tu queres ver o teu sistema de crenças, para. Escuta-te. Faz uma reflexão. O que é que eu disse à minha família agora no Natal acerca de uma série de coisas? Okay? Às vezes nestas conversas da família, eu acho que nós nos devíamos gravar, né? Devíamos nos gravar durante um dia inteiro e depois irmos ouvir ao final do dia. Olha, chocante. Oh, meu Deus, o que é que eu ando aqui a dizer? O que é que eu ando aqui a acreditar? O que é que está realmente na base de tudo isto que eu não estou a conseguir fazer? E agora teve um bocado também aqui num comentário da Bárbara para falar aqui um bocadinho também sobre esta questão. A questão muitas vezes é definir objetivos e cumpri-los. O que é que vocês acham que nos impede de alcançar ou de nos mantermos congruentes com os nossos objetivos ao longo do tempo? Exatamente isto que acabamos de falar, o nosso sistema de crenças, e uma coisa que tu falas muito, não é, Petra? Que é, qual é o propósito, o sentido que tem aquele objetivo para mim na minha vida, ou na minha fase de vida, ou naquilo que eu estou a sentir que quero viver neste momento. Eu acho que é das maiores dificuldades. Eu em processos, eu nas sessões com as pessoas, muitas vezes as pessoas têm um objetivo. Então, eu pergunto por esse objetivo, faço algumas questões, mas tudo o que as pessoas justificam para querer aquele objetivo, aos meus olhos que estou a escutar, não tem sentido de alinhamento para elas, no coração delas. Não está congruente com os valores. E se tu queres atingir uma coisa que é grande, se tu te queres predispor a fazer uma coisa que tu ainda não fizeste, isso tem que te impactar mesmo. Isso tem que ressoar dentro de ti. Então, para responder aqui à Bárbara, é muito isto. O que é que este objetivo vai acrescentar a mim enquanto pessoa? Aquilo que eu vivo, aquilo que eu quero deixar aqui, aquilo que eu quero até acrescentar às outras pessoas. Porque às vezes nós queremos um objetivo só porque sim, mas ele não está alinhado com os nossos valores mais importantes hoje na nossa vida. Se calhar está alinhado com valores que nós privilegiamos ali atrás, mas não hoje. Isso é o suficiente para me distrair do caminho. Porquê? Porque eu vou logo sucumbir aos ganhos imediatos. Porque esse ganho desse objetivo é lá na frente. Eu queria dizer alguma coisa. Era, porque uma coisa que me chamou a atenção foi que ela pôs a questão de cumprir os objetivos, mas também o definir objetivos. E eu acho que há uma coisa que eu acho que às vezes nos impede até de definir certos objetivos. Que nós até queremos aquele objetivo, mas nós não o definimos para nós, porque nós não conseguimos vê-lo como possível para nós. Então nós bloqueamos logo à partida, então não definimos objetivos. Não conseguimos ter visão de futuro, não conseguimos planear lá para a frente. Às vezes nem conseguimos fazer um planeamento anual, por exemplo. Isto era uma coisa que eu reparei que eu não fazia. Eu não fazia um planeamento anual de verdade. Porquê? Porque era dizer, será que eu vou definir objetivos se eu acho que eu não vou conseguir cumprir isto? Então mais vale eu deixar na minha cabeça que eu tenho aquele objetivo, mas eu não vou lá defini-lo. Não está escrito, se acontecer, acontecer. Se não acontecer, eu pelo menos não vou ter que lidar com a frustração de que eu defini e não aconteceu. Exatamente. Por isso é que eu gosto muito, quando eu estou a definir esta questão dos objetivos, que quem estiver lá no dia 14 vai experienciar na pele, que é muito esta questão de visualização, tens que, para tu saberes realmente o que é que tu queres para a tua vida, tu não podes lidar com o racional em primeiro lugar, tu primeiro tens que ir ao teu emocional. Exatamente. É tu realmente fechares os olhos e tu imaginares a vida que tu gostarias de viver, porque às vezes o que te impede de escrever é muito isso, Teresa, é essa questão de que eu não acredito que eu seja capaz
então eu nem sequer vou escrever. Eu lembro que eu partilhei isto num post há cerca de um mês, que uma das coisas que mais me fez um clique este ano foi exatamente o exercício de visualização, que eu estava num evento, foi mesmo um exercício de visualização de eu imaginar a vida que eu queria viver, o que é que eu imaginava no meu trabalho, o que é que eu imaginava a fazer. O Pedro estava lá, o Pedro Martins estava lá nesse evento. O que é que eu me imaginava a fazer, etc. Eu imaginei-me a fazer uma coisa a nível profissional que, para mim, dizer aquilo em voz alta assusta-me bastante. Porque é uma coisa que eu realmente quero, mas que eu sinceramente, eu acredito que eu não sou capaz de fazer aquilo. Mas depois, não é? Dizer, então alguém quer partilhar. E só vão ver quando vocês têm aquele bichinho que querem partilhar, mas ao mesmo tempo têm medo de dizer aquilo em voz alta. Então, como hoje em dia já sou um bocadinho mais ousada, eu disse, olha, eu até gostava de partilhar, mas eu tenho medo de dizer isto em voz alta, porque a partir do momento que eu disser, isto vai se tornar real e eu vou assumir um compromisso de que vou lutar para isso. Então eu disse em voz alta e para mim ainda é muito assustador, mas quando eu digo, e hoje em dia quando eu escrevo, e hoje em dia quando está no meu vision board, aquilo é mais possível. Se eu acredito que eu consigo, sinceramente não acredito, mas se é possível para alguém, eu tenho que acreditar que é possível. Mas Petra, então, como é mais possível para ti, o teu comprometimento é maior, logo é maior, as ações e os teus comportamentos no dia a dia vai estar mais alinhado, vai ser mais fácil. Por isso é que esta questão de que começar, definir e manter-me congruente com isso, manter, não é, os meus planos e a minha organização mensal, a minha organização semanal, a minha organização diária, manter congruente com aquilo que eu quero, é muito importante tu começares por este lado mais assim emocional, que mexe mais com as tuas emoções e não tanto racional, porque o nosso racional vai logo o quê? Vai logo para as nossas crenças, vai logo para a nossa eu não consigo, eu nem sequer vou definir isto, porque isto para mim é impossível. Outras pessoas conseguem, mas eu não consigo. Então vamos buscar um bocadinho primeiro a outra parte, ou o que é que tu te imaginas realmente a fazer. Daí que é muito importante, né? Nós temos alguém neste processo de acompanhamento, nem que seja um grupo, nem que seja tipo alguém ao teu lado para te ajudar neste processo, para conseguir ver além de ti, além das tuas crenças, além das tuas limitações, porque o que te impede de fazer aquilo que tu queres fazer não é falta de organização. É falta de autoconhecimento. Exatamente, 99% e nós às vezes das precisamos vezes de uma não é pessoa que nos falta de relembre organização. disso. Exatamente, precisamos de uma pessoa que nos relembre disso. Porque vai haver altos e baixos. A vida é feita de desafios. Vai haver momentos em que o desconforto vai ser gigantesco, as crianças vão estar todas aqui ao de cima e nós vamos precisar de alguém que nos puxe lá do fundozinho do poço, vai, anda lá para cima, vamos lá, acredita só. Como a Petra diz, confia em quem consegue ver mais além, quem já fez um caminho e está-te a dizer para vires, vai só. Exatamente. Então tu começas por essa questão toda, ok, autoconhecimento, quem é que eu sou, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, o que é que eu realmente quero, e a partir desse pedação grande é que tu vais partindo e vais conseguindo manter, não é, a organização como tu queres. E aqui nós falamos de organização, né, de uma forma super básica, como se costuma dizer. Não, de uma forma real, né? De uma forma real. Isto é na prática, né? E depois algo que eu acho que é muito importante fazer, isto aqui, independentemente de estratégia, independentemente de lógica da organização que vocês sigam, é realmente tu, todas as semanas, gente, e sem exceção, todas as semanas tu sentaste um bocadinho contigo e tu percebes o que é que tu estás a fazer, o que é que tu fizeste esta semana que foi realmente congruente com aquilo que tu queres para ti. A tua agenda, ela esteve cheia de ti, dos teus sonhos e dos teus objetivos, ou só esteve ali cheia de outras pessoas? E eu tenho a certeza que esta questão de nós nos sentarmos uma vez por semana connosco, sozinhos, só nós, e temos ali uma conversa séria e perceber o que é que esteve aqui, o que é que eu fiz que eu não queria ter feito, o que é que eu queria ter feito que eu não fiz. Será que isto aqui ainda faz sentido para mim? Que é esta questão que a Diana estava a dizer, porque nós vamos mudando ao longo do tempo. É eu perceber, ainda faz sentido para mim? Não faz? Então esta questão de nós nos sentarmos uma vez por semana e conseguimos ver como é que foi na semana anterior e como é que eu quero que seja, de forma congruente com o meu bolo inteiro, do que é o meu ano, do que é a minha vida, do que eu realmente quero para mim, é crucial para nós conseguirmos manter a congruência com quem nós somos ao longo do tempo. Porque muito facilmente nós perdemos. Muito facilmente. E também precisamos, Petra, de fazer esta análise que é ser sempre flexíveis. Ou seja, deixa-me olhar para esta semana. A minha agenda, eu organizei bem ou há coisas que eu aqui posso adaptar? Se calhar neste dia exagerei um pouquinho, então eu vou regular para a próxima semana. E depois aqui algo muito, muito especial que eu aprendi muito e quero dizer aqui porque a tua irmã é fantástica, não é? Nádia Tavares. Eu sei que então, é a minha irmã. Aprendi muito numa live vossa que é medir o progresso. Aquilo entrou na minha mente, eu levo isto para as minhas sessões, para a minha vida e mudou muito, que é eu olhar para esta semana e ok, o que é que eu consegui aqui fazer? Porque há sempre uma pequenina conquista, uma pequenina vitória que eu preciso alocar à minha organização. Do género, olha, organizei-me desta forma, é para ainda conseguir fazer isto. Isto resultou. Eu preciso de validar
que eu estou no caminho correto. Eu preciso de validar que eu estou a ser capaz e que eu estou a ter conquistas no caminho. Porque se eu só estiver focada para a frente, para a frente, para a frente e não estiver a olhar para baixo onde os meus pezinhos estão a caminhar, eu não estou a valorizar a terrinha que eu estou a pisar, ok? Então, eu preciso de ir semeando para ir colhendo ali na frente. Eu não posso estar só a olhar lá para a frente, preciso olhar para onde estou a caminhar hoje. Perceber bem, ter autoconhecimento. O que é que eu estou a conquistar aqui? Porque às vezes nós temos um objetivo e nós podemos não concretizar aquele objetivo, mas nós temos outros que nem estávamos a definir, mas que aconteceram. Eu vou-vos dar um exemplo. O ano 2022 eu consegui trazer para a minha vida imensas pessoas novas, como a Teresa, que está aqui, ambientes que eu me coloquei, isso não estava no meu objetivo. Mas eu posso vos dizer, agora no final do ano, na minha análise que eu vou fazer amanhã, penso eu, amanhã ou depois, tem muito peso, muito peso. Se calhar tão ou mais peso do que o meu objetivo inicial. E às vezes eu preciso ter esta mentalidade de ver as coisas de uma perspectiva diferente. Não ver só aquele ponto, mas ver todos os pontos que levam àquele ponto. Porque há muita coisa sempre a acontecer na nossa vida, no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, na nossa organização, que mexe com a forma como nós nos sentimos perante as coisas. E lá está a Petra, somos seres emocionais. Sabes que agora estava a ouvir a Diana, estava a lembrar de uma coisa. Um dos exercícios que eu faço, que eu recomendo às minhas clientes fazerem, é a criarem, todos os dias registarem os seus progressos. Sim. As suas conquistas. Eu dizia as conquistas. Mas foi muito engraçado, porque eu tive umas clientes que começaram a dizer que não conseguiam chamar aquilo de conquistas. Porquê? Porque elas, quando pensavam em conquistas, pensavam numa coisa muito grande. Ok, então que nome é que tu podias dar? E elas começaram a dar o nome de pequenos progressos. O quadro dos pequenos progressos, o mural dos pequenos progressos, não importa. E eles começaram a registar. E eu aconselho isto, porque lá está, nós não damos conta do nosso processo, não damos conta das pequeninas coisas, porque as grandes coisas fazem-se das pequenas coisas. Exatamente. É destes pequenos passos. E é coisa, nós às vezes temos um dia, sei lá, que até está a correr muito a mal. Mas a sério que não tiveste um único progresso naquele dia? Claro. Não houve uma única vitória? Às vezes só o acordar e levantar da cama e ir fazer a sua vida já é um progresso enorme, porque a pessoa não lhe apetecia, porque não estava bem naquele dia. Mas ela foi. E conseguiu. Porque era importante e conseguiu fazer. Ou conseguiu escutar, só conseguiu avançar mais um passinho no seu objetivo. Como é que isto nos vai mexer? Nós, se formos dormir para a cama com esta sensação de ok, eu se calhar não consegui fazer aquilo tudo, mas eu consegui fazer isto, então eu estou em paz comigo. Então eu sinto que consegui dar mais um passinho e eu vou dormir. E no outro dia, como é que eu acordo? Exatamente da forma como eu me deitei. Que é, ok, eu tenho sido aquela pessoa que eu tenho dado passinhos. É completamente diferente que se eu não medir o progresso, se eu não olhar para o que eu estou a fazer agora, como é que eu me vou deitar? Não consegui fazer aquilo outra vez. Como é que eu vou acordar no dia a seguir? Qual vai ser a minha intencionalidade? Eu sou aquela pessoa que não consegue. E assim, e agora desculpa, ia dizer alguma coisa, não, só ia dizer que agora também esta questão dos pequenos progressos, uma estratégia de organização que para mim funciona, para mim Petra, é esta questão de escrever, não é tipo aquilo que eu estou a fazer ao longo do dia e para ir riscando, aquilo já me dá uma sensação, não é? Aquilo mexe com alguma coisa. Está feito, check, não é? E aquilo dá uma sensação, ok, cheguei ao final do dia e consegui fazer alguma coisa. Mas um ponto importante até nisto que eu estou a dizer é também que essa lista de tarefas já está, sempre mantendo a congruência com aquilo que é importante para ti, porque senão às vezes nós também chegamos ao final do dia do género, fiz muita coisa, mas parece que eu não fiz nada, porque se calhar não fizeste aquilo que realmente era importante fazer. Estás a tocar naquilo que eu ia dizer, porque uma coisa que eu quando estava a refletir sobre a live, houve uma coisa que me surgiu, que eu nem sabia se me fazia sentido na altura, mas agora está a fazer sentido. Então partilha. A organização, para mim, mais do que ser uma questão de produtividade, é uma questão de nós termos clareza da vida que nós queremos viver. Nós queremos construir para nós. Exatamente por isso, porque nós às vezes estamos a definir lá está objetivos que não são nossos, ou então estamos a definir objetivos muito grandes, ou estamos muito focados em preencher uma checklist, uma to-do list e ir fazer um check, como se o ser muito produtivo fosse fazer muita coisa. E não é sobre isso. Às vezes é sobre fazer as coisas que são importantes. Há momentos há dias em que nós, só de fazer uma tarefa, que é aquela tarefa que era tão importante, nós mal a fazemos, temos aquela sensação de caramba, ganhei o dia, está feito, tudo que eu fizer a seguir é bónus,
tipo, já um alívio gigantesco, porque lá está, era aquela atividade que era importante, era aquele que já estava alinhado. As outras também são importantes, podem ser, mas que era aquela que era a mais importante. E nós queremos fazer tudo num dia, estamos muito preocupados com a quantidade, com ser produtivos, com termos um alto desempenho. Sim, é importante, mas alinhado connosco, Exato. alinhado com aquilo que faz sentido para nós. Daí a clareza, que eu acho que a organização, muito mais do que produtividade, é sobre a clareza da vida que nós queremos para nós. Eu há tempos a minha mãe mandou-me assim, pá, fez-me assim um comentário que foi do género que vocês às vezes parece que estão a correr e querem alcançar coisas que era suposto alcançar aos 40 anos, parece que querem alcançar agora aos 20. E eu olhei Temos para uma aquilo e disse, pressa. é muita coisa, não, eu tenho que fazer isto e tem que ser já, e eu tenho que dar aqui um boost. E a gente, eu aqui não estou a dizer, e vocês, e quem me segue sabe, às vezes o equilíbrio desequilibrado, que às vezes nós temos que dar ali um boost a uma determinada área da nossa vida e que vai exigir mais de nós, que durante um tempo, né? Durante um tempo aquilo vai ser mais complicado, tem que ter um prazo, mas às vezes nós estamos a correr por coisas que nós nos colocamos com demasiada pressão e demasiada cobrança, demasiadas expectativas muito elevadas e tudo mais, e tipo, e tem que ser, e tem que ser, tem que ser, calma, tem mesmo que ser, é isto que eu quero viver, é isto que eu quero para mim, é esta rotina louca que eu quero ter, mano, para quê? Isto faz sentido? Isto para mim bate-me tão forte que um ano atrás eu não estava de férias. Eu estava a trabalhar. Foi como eu já, onde é que eu disse isto? Acho que foi na Masterclass retrospectiva, né? Que eu entrei, tipo, estão a ver, tipo, quando vocês vão, tipo, aquele splash e vocês vão, tipo, assim, escorregam e já estão, tipo, ali atropeladas e levantam-se e caíram, mas continuam a andar. Foi assim que eu entrei em 2022, porque eu não tirei férias o ano passado, nesta altura, e foi, tipo, assim, uma loucura. E eu disse, não, mas tem que ser, não posso tirar férias, tem que ser, tipo, e eu este ano disse, para quê? É isto mesmo que eu quero. Eu quero entrar também assim em 2023, como se nem sequer conseguisse pensar, como se nem sequer me conseguisse organizar como deve ser. Eu digo que foi o ano em que eu pior me organizei, isto até dá-me vergonha, em que eu menos li, em que eu menos consegui tipo, fazer coisas que realmente me traziam ali tipo respiro, até de férias, ou até mesmo quando estava de férias assim que não descansei. Porque lá está, eu desleixei-me do meu autoconhecimento, desleixei-me dos meus valores, assim, imensa coisa de lado que não faz sentido. Então, esta questão de tu realmente perceberes qual é que é a vida que tu queres viver e tu encaixares isso na organização que tu fazes, Exatamente. ok? Tu trazeres-te a ti para a tua organização é o que vai fazer toda a diferença para tu conseguires manter a longo prazo. E tu tens que olhar, e teve outra pergunta-chave que uma vez também me fizeram, que é, se tu mantiveres esta rotina durante os próximos 6 meses, tu vais parar aonde? E aquela pergunta também me fez, ok, vou parar num sítio muito, muito mau, tipo, vou ficar em burnout, não vai dar. Então eu tive que adaptar a minha rotina àquilo que funciona para mim. E às vezes não se trata de tu fazeres uma mudança drástica, ou seja, focar naquilo que é possível e não naquilo que é ideal, mas tu às vezes ires fazendo ali pequenos ajustes, de tu teres ali 5 minutos para ti, de tu conseguires ali incluir uma tarefa, alguma coisa que tu vai trazer aquele respiro, ou seja, teres uma rotina que funciona para ti. E tu olhares e tu vês, esta rotina que eu tenho agora funciona para mim, isto faz-me sentido, isto está-me a fazer bem, isto está-me a nutrir, isto está-me a aproximar dos meus valores. Não é? Porque a verdade é que eu hoje já tenho uma rotina que é puxada, tenho. Mas a verdade é que eu tenho uma rotina muito conectada comigo. Muito conectada com os meus valores e isso dá-me energia. Sim. Não É o teu é? combustível. É o meu combustível e isto faz-me sentido. Mas Isto lá até me está, ajuda. tu fizeste uma coisa muito importante que resume toda a nossa live, Petra. O ano passado, por esta altura, tiveste determinado comportamento que te levou a um determinado estado emocional e que te levou a agir de forma que se calhar tu já não querias agir. E estava-te a trazer resultados que tu se calhar já não querias, porque já não estavam alinhados contigo. Então o que é que tu fizeste? Paraste. Ok. O que é que não funcionou? Não funcionou em não ter tirado férias. Então o que é que eu fiz este ano? Não, esperem, eu vou tirar férias. Então, e o que é que tu já sabes? Para o ano é importante férias nesta altura. Está feito. Esta partezinha da agenda do ano está feita, independentemente do que possa acontecer, tu precisas deste momento. Tu precisas deste bloco de tempo ali para ti. É isto que as pessoas precisam de fazer, é isto que eu também trago muito para a minha vida e acredito que a Teresa também. É termos estes momentos de espera aí, o que é que não está a funcionar? Exatamente. E agora também só aqui um afixado. Se perguntar também qual é que é a minha real necessidade, pode ajudar a definir e cumprir os objetivos. Isto é muito importante, porquê? Porque nós não somos polvos. Vou até tocar aqui outra vez num dos pontos que nós falámos aqui no live. Nós não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então esta pergunta, o que é que eu realmente preciso agora,
E outra pergunta-chave até que vos pode ajudar ao longo do vosso dia, que é qual é que é a coisa mais importante de eu fazer agora? O que é que eu preciso mesmo de fazer neste momento? Ok, estou atolada de coisas. O que é realmente preciso fazer este momento? O que é realmente eu preciso fazer esta semana? O que é que realmente é preciso fazer neste dia? O que é que realmente é preciso fazer neste mês? Ou seja, qual é o mais importante? É tudo importante. Tudo é importante, mas nem tudo tem o mesmo grau de importância. É E tudo, urgente. O que não é é? urgente? O que é urgente? O que é realmente preciso? E até quem trabalha É por verdade. objetivos e por resultados, o que é que vai impactar mais este objetivo? O que é que vai impactar mais este resultado? Porque às vezes nós estamos a fazer 1500 coisas que não vão influenciar em nada. Aquilo que nós temos só estão a encher tempo. Então é muito importante fazer esta pergunta. Por isso é que eu até fixei aqui também para dizer. E só para ler outro comentário. Olá, colegas. Tema importante. Passei as últimas semanas de dezembro me organizando com clareza para o que quero alcançar em 2023. Jogar fora o que não tivemos contacto durante um ano todo diz o quanto o desapego pode nos deixar mais leve. Ai, 100%. 100%. Totalmente. Boa. Perfeito. Bem, já estamos aqui há 1h10, né? Mas tínhamos muita coisa para falar. Mas aqui até pegando assim num se esta questão, vou repetir, esta live não foi uma live normal sobre a organização, foi uma live sobre como é que a tua organização não está a funcionar para ti, tu parares e tu olhares para como é que tu te organizaste ao longo do ano de 2022, como é que tu organizaste os teus fins de semana, como é que tu organizaste as tuas semanas, como é que tu organizaste o teu ano, como é que tu fazias esse teu planeamento, o que é que não funcionou para ti. Qual foram aquelas coisas que tu se calhar até permitiste estar na tua agenda que sugavam a tua energia, que te deixavam sem vontade, não é? Que mexiam mais contigo e que se calhar não fazem mais sentido para ti. O que é que tu precisas de incluir que se calhar vai trazer ali algum respiro, algum oxigênio, que vai estar mais Se calhar deixaste de energia fazer. e que Lembrei-me disso deixaste de do fazer. Masterclass, que aquilo Exatamente, foi tipo yeah. assim, para mim foi ali Exatamente, exatamente, um belo exatamente. beliscãozito também. O que é que deixaste de fazer? O que é que deixaste de fazer ao longo do teu ano que tu precisas de incluir na tua rotina? Então é muito esta questão do autoconhecimento e tu olhares mesmo, parares um tempo esta semana, estamos a chegar aqui ao final do ano, é o que eu digo, nós não precisamos esperar por 1 de janeiro para fazer mudanças, mas já que esta fase existe, vamos aproveitar esta fase a nosso favor para refletir sobre o que é que foi, sobre o que é que não deu certo e sobre mudanças que eu preciso de fazer e a ação atrás de cada reflexão. Se calhar tu hoje aqui tiveste insights de coisas que tu precisas de mudar, coisas que tu precisas de fazer de forma diferente, então começa a agir de forma pequena, não é? Alguns passos pequeninos, porque é isso que vai trazer vida às reflexões que tu vais fazendo, não é? E também sobre o que é que funcionou. Escrevam o que é que funcionou, o que é que Sim, deu obrigada, certo, Teresa. Exatamente, o que é que foi, o que é obrigada. que correu bem, que é para reforçarem, porque se isso correu bem, então bora lá continuar a trazer essas forças para, Então, para a nossa bora organização. deixar aqui um desafio para as pessoas. Estou a ouvir-vos, Bora, vou lançar aqui um Bora. desafio, tá? bora, Então, eu bora. gostava que as pessoas que estão aqui a assistir connosco, que passaram aqui, que vão passar mais tarde, possam depois deixar nos comentários, partilhem connosco o que é que vocês querem levar para 2023 que deu mesmo certo para vocês, ok? E o que é que querem mesmo dedicar? Porque isto aqui foi o que mais me limitou, porque eu ao ouvir aqui a Diana, a Teresa e a Petra, isto pipocou na minha cabeça, isto aqui é mesmo para libertar. Então, partilhem connosco nos comentários. Eu vou partilhar também, ok? Quando a Petra publicar a live, eu vou deixar lá o que é que eu quero levar para 2023 que funcionou mesmo e o que é que eu preciso mesmo de dedicar. Se todos vocês fizerem isso, já têm aqui um bom início de reflexão, porque a seguir é só pensar nos outros É pontinhos só também. manter a congruência. E esta questão de, ok, vamos começar, vamos, janeiro está aqui, está. Como é que nós mantemos a resiliência ao longo do processo, ao longo do ano, ao longo do caminho? Temos a primeira live do ano, já deixo aqui o gancho, foi o outro tema que eu tinha deixado em votações. A primeira live do ano vai ser exatamente como manter a resiliência ao longo do processo, porque é muito fácil nós começarmos, é muito fácil nós termos uma agenda super bonitinha em janeiro, é muito fácil nós definirmos objetivos em janeiro, é muito fácil nós dizermos, não, eu vou mudar isto, isto e aquilo, eu já percebi, é disto que eu preciso ter esta atividade aqui que me vai dar oxigênio na minha agenda, é muito fácil. Mas e como é que eu me mantenho consistente ao longo do ano? Como é que eu me mantenho aqui estas atividades quando as coisas se apertam, quando as coisas ficam mais difíceis, quando, né, ser flexível, mas ao mesmo tempo não abdicar dos meus inegociáveis, ok? Há coisas que há coisas que não é para tu seres flexível. Se há alguma coisa que é muito importante para ti, nisso aí tu não podes ser flexível. É inegociável e é muito importante porque é isso que nos vai manter ao longo do processo, quando estamos conectados com os nossos valores e com o nosso propósito. É mesmo isso. A nossa agenda, a nossa rotina não devem sugar energia, não devem nos afastar de nós.
analisa os teus hábitos, toma atitudes, ser grato pelas conquistas, para se munir de energia e continuar. Olha, este comentário traduz esta live toda. Exatamente. Então vê aquilo que está a secar a tua energia e coloca coisas que te vão nutrir e que realmente te vão fazer fluir as coisas com muito mais leveza. E também como mensagem final é esta questão de que viver com propósito não torna a vida mais leve, mas torna a vida muito mais fácil de ser vivida. Ou seja, as coisas são difíceis na mesma, os desafios acontecem, os problemas acontecem, mas é muito mais fácil eu suportar aquilo ao longo do processo. Eu não sei se deixaram algumas perguntas no ponto de interrogação, mas eu fui dizendo ao longo da live que eu não consegui ver as perguntas do ponto de interrogação. Eu sei que apareceram algumas, mas eu não consegui ver. Então o que eu vou pedir é, quando nós publicarmos a live, se tiverem alguma dúvida, se ficar alguma pergunta por ser respondida, deixem lá, ok? Que nós temos o compromisso, nós as três vamos responder essa pergunta, está bem? Quem deixar dúvidas lá quando nós, já a seguir nós vamos terminar, o cão da Diana também já está a pedir para nós terminar. Ele também quer responder às perguntas. Responder, ele vai ajudar. Eu vou publicar a live, deixem lá as vossas questões e as vossas perguntas, que nós as três vamos responder às perguntas que vocês deixarem lá. E deixem os insights, ok? E deixem também os insights, sim, também, o que é que vocês querem deixar mesmo a brincar em 2022 e fazer com mais intencionalidade em 2023, e acima de tudo ter consciência do teu processo, é uma palavra processo. E eu acho que isto significa que nós temos que fazer mais lives, porque não é porque soube muito pouco, pelo menos para mim soube muito pouco. Vemo-nos em 2023, não é? Vemos em 2023 e acho que não poderia haver melhores pessoas. Faltou aqui uma que também era para estar aqui, mas que infelizmente não conseguiu. Mas realmente para mim fazer esta live com vocês, sendo a minha última live do ano, para mim é muito especial. Okay. E vocês são duas pessoas muito especiais para mim. Agora vai entrar um momento lamechas, está bem? Vocês são duas pessoas muito especiais para mim. E que agora é que eu me lembrei que por acaso ainda no outro dia eu cão, já vai, a Diana já eu também quero participar. No outro dia até partilhei um desafio, não é? Que eu tinha lá que colocar duas pessoas que mais acreditaram em mim e por incrível que pareça vocês foram as duas pessoas que eu coloquei lá. Teresa e Diana, porque realmente vocês são duas pessoas que acreditam muito em mim, que estão sempre tipo a lembrar-me, porque a verdade é que às vezes as pessoas vêm-nos aqui, né, a gente palpa toda a obra e a fazer tudo e mais alguma coisa, mas mal sabem, não é? Às vezes as questões e as dúvidas internas que nós temos e faço isto e não faço, e vocês são realmente duas pessoas que se eu estou aqui também é graças a vocês as duas, por isso muito obrigada. As duas. Ainda bem que todas já conseguimos gerir melhor as emoções, né? Isso, não dava aqui um lencinho. Pronto, olhem, obrigada por terem feito parte do meu 2022 e por fazerem parte aqui do resto do meu processo. Acredito que ainda temos muita coisa por conquistar juntas e vamos para cima. E obrigada a quem esteve aqui. Não sei se querem deixar alguma consideração final, meninas. Eu quero agradecer muito. É muito especial estar aqui a fazer esta live com a Teresa. E vocês vão saber porque em 2023, deixando aqui spoiler, né, gente? Eu e a Teresa vimos com algo incrível para vocês. E Petra, és a nossa mentora. Para mim é um momento muito, muito importante estar a acabar o ano com esta live. Por isso é que quando tu disseste, vamos fazer uma live, eu bora. Nem sabia o tema, bora. Porque é muito importante para mim estar aqui contigo. És uma pessoa que eu tenho muito amor, muito carinho e que acima de tudo eu admiro muito por a tua energia, pela tua entrega e pelos valores que te movem, acima de tudo, pela contribuição e transbordar que tens. Um beijinho grande e estamos por aqui, gente. Hein? Mensagens podem deixar na live, podem contactar-nos por privado, estejam à vontade. Não levem para 2023 algumas dúvidas sobre isto, está bem? Estamos aqui. Um beijinho grande. A Teresa, não sei se quer dizer alguma coisa. Assim, eu nem sei, a Diana falou tudo, né? Mas é agradecer a todos que estiveram a assistir, a vocês, a ti, Petra, por mais uma vez mostrares que acreditas em mim, confiares em mim, puxares-me ali do meu cantinho e vires-me desafiar para fazer coisas que são importantes para mim, que é contribuir, é estar aqui e poder acrescentar valor à vida das pessoas e ajudar. E é um privilégio enorme estar com vocês as duas. Faltava a nossa Sofia, mas não faz mal. Ela volta em 2023. Ela volta em 2023, mas é um imenso privilégio
estar com duas pessoas que eu admiro imenso, que nunca pensei na minha vida que eu estaria a fazer uma live com estas duas enormes gigantes que eu tanto admiro, mas que tenho um carinho muito, muito especial por vocês fazerem parte da minha vida. E nós por Somos ti. somos todas enormes e a vocês, obrigada. Parece que é dia 31, não é? Mas não, gente, ainda é dia 26, ainda há muito. Ainda falta uma semana. 2022 ainda não acabou. Mas Ainda há obrigada. tempo para fazer Ainda há coisas. tempo para fazer alguma coisa, ainda há tempo. Por isso, muito obrigada. Um beijinho enorme. Um beijinho grande. Estamos à distância de uma Tchau. mensagem, gente. Mensagem. Sim, estamos por aqui. Isso. Beijinho, tchau, tchau. Obrigada. Beijinho, fiquem bem.